sem demagogia, a quem nós estamos preocupados em agradar? A quem? E perceba que toda vez que eu descobrir quem eu quero agradar, eu vou descobrir por quem eu quero ser reconhecido. Você me entende? Eu primeiro descubro quem eu quero agradar, e a resposta para essa pergunta vai dizer por quem eu quero ser reconhecido. A palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer coisa, façais para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Hoje, quando eu estava me preparando para vir ministrar essa palavra, essa pergunta bradava em meu coração: a quem queremos agradar? Sobre quem esperamos ser reconhecidos? E a pergunta para essas duas respostas vai dizer muito sobre a minha vida, vai dizer muito sobre o meu ministério, vai dizer muito sobre quem eu sou, vai dizer muito acerca de mim. Perceba que quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos no intuito de agradar a Deus. Concorda comigo, sim ou não? Então diga comigo: eu vim agradar ao Senhor. Não, diga mais forte: eu vim agradar ao Senhor. Só quem viu agradar a Ele, glorifica a Ele nessa tarde, glorifica a Ele nesse momento. Você veio aqui, você largou a sua casa, você deixou coisas a fazerem talvez, e você veio aqui no intuito de agradar ao Deus de Israel. Porque o nosso intuito de estarmos aqui é agradar ao nosso Deus, porque nós entendemos que essa vida é passageira, tudo passa rápido demais, sim ou não? Eu vi hoje uma reportagem onde cientistas diziam que a humanidade, por causa do que está acontecendo, ela perdeu 2 anos de existência. Significa dizer que eles entendem que nós temos 2 anos a menos de vida. Ou seja, quem viveria até os 80 só vai conseguir chegar até os 78. E quando eu ouvi isso, eu comecei a me perguntar, tendo em vista tudo o que está acontecendo, a quem queremos agradar? Tendo em vista tudo o que estamos vendo, a quem nós estamos em busca de agradar? Infelizmente, essa geração, ela se digitalizou de uma forma que tem ficado muito claro que o intuito é agradar a outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem, por exemplo, aqui já postou uma foto, seja no Instagram, seja no Facebook ou no status do WhatsApp, mas vamos falar do Facebook ou do Instagram, e você postou aquela foto, você achou que estava bem, estava bonita, e você viu que as pessoas não curtiram muito aquela foto, e por pessoas não terem curtido, você foi lá e retirou a foto. Isso é algo muito normal. Quantas vezes nós julgamos que o que estamos fazendo é bom se tiver o reconhecimento de outras pessoas, se tiver o aval de outras pessoas. Perceba que quando termina o culto online, e a gente vai olhar quantas visualizações teve no culto, quantas pessoas entraram simultaneamente e assistiram o culto.
E a gente olhava assim, no dia que tinha 1000 visualizações, olha que bênção, foi uma bênção, 1000 pessoas nos assistiram, quando na verdade, a bênção não é quando 1000 pessoas me assistem, a bênção é quando eu cultuo, e o Deus vem buscar o meu louvor, e Deus vem receber a minha adoração, é quando eu dobro os meus joelhos, e o leão da tribo de Judá, colhe o meu clamor, isso é bênção. Cuidado para você não estar tão preocupado com a aprovação de outros e perder a aprovação de Deus. Porque o que mais importa, e eu não estou aqui dizendo que a aprovação não é importante, ela é importante sim, mas ela não define quem eu sou, ela não define quem você é. As pessoas podem dizer centenas de coisas ao seu respeito, mas a Bíblia diz no Salmo 139, que só Deus sonda o teu coração, só Ele te conhece. Diga glória a Deus. Perceba que está na hora de parar de agradar as pessoas e começar a agradar a Deus, porque as pessoas nem sempre vão atingir as suas expectativas. E perceba que toda vez que eu coloco, sabe, o desejo de agradar a outras pessoas, e essas outras pessoas não atingem as minhas expectativas, elas não reconhecem o que eu fiz, eu me frustro. Não é assim? Você se frustra porque você fez, mas no final parece que você nunca fez nada. É aquele ditado que dizem: você faz 99 e por 1% do que você deixou de fazer, você vai deixar de ser reconhecido. A igreja precisa parar e entender que nós estamos nessa terra não é para agradar a homens, é para agradar o dono dessa terra. Nós estamos aqui para agradar a Ele. Você vai ver a sua vida crescer quando você parar de querer agradar a outras pessoas. Nós nos modelamos para nos encaixar na vida de outras pessoas. Deixamos de falar às vezes o que pensamos, deixamos de fazer o que queremos para agradar a outras pessoas, e no final você se frustra, porque aquelas pessoas não reconheceram o que você fez. Mas quando eu pego a obra de Deus, quando eu pego o meu Rei, quando eu pego o meu Salvador, e vejo tudo quanto eu já renunciei por causa dele, eu entendo que vale a pena. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: vale a pena morrer por ele, renunciar a sua vida por ele, esperar reconhecimento dele. E o melhor reconhecimento que eu terei dele é quando no grande dia, no julgamento do trono branco, ele olhar para mim e dizer: vinde bendito do meu Pai, aleluia, porque foi preparado para você uma morada. O que adianta corrermos incansavelmente por reconhecimentos humanos, e no grande dia ouvir do Pai: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E isso é muito triste, pensar que vai acontecer, e vai acontecer, porque está na palavra. E quando eu estava lendo isso, o Senhor me levou para Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Aleluias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Abra aí e deixa eu te falar algo que eu compartilhei lá na Coab 2, na nossa igreja, na Coab 2. E eu dizia o seguinte: vamos falar de Paulo rapidinho. Paulo, nos dias de hoje, se Paulo vivesse hoje o que ele viveu no que nós conhecemos, que é a palavra, Paulo não teria reconhecimento de ninguém aqui. Teria? Não. Primeiro,
Quando fosse dizer que Paulo foi preso, a sociedade é preconceituosa. Falam que ama Jesus, mas é preconceituosa. A igreja diz que ama Jesus, mas o coração é cheio de preconceito. Julga o outro que chega por causa da roupa. Se Paulo vivesse hoje, nos dias atuais, Paulo não tinha oportunidade nem para orar pelas ofertas. Por tudo aquilo que Paulo viveu, por toda a história de Paulo. E eu acho interessante porque quando nós olhamos para Paulo da Bíblia, nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos a misericórdia, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Mas quando nós olhamos para os Paulos que existem em nossa vida hoje, nós somos juízes diante deles, e dizemos quem pode ou quem não pode fazer, quem deve ou quem não deve fazer. É por isso que eu repito, se Paulo vivesse hoje, Paulo não teria oportunidade nenhuma dentro das igrejas, nenhuma, porque os líderes religiosos não os deixariam. Quantos de nós estamos aqui e não precisa estar com o microfone na mão, com o próprio coração, com a própria mente, nós julgamos o outro? Sim ou não? Dizemos que Cristo é amor, mas se uma ex-prostituta se converter, você não quer seu marido perto dela. Você diz que Cristo liberta, mas se Deus libertar um homossexual, você não quer seu filho vivendo com ele. Que Cristo é esse que vocês estão vivendo, irmãos? Pregamos um Cristo de amor, mas vivemos um Cristo carrasco. Pregamos um Cristo que cura, que liberta, e é muito forte, sabe? Quando gritamos em cima do altar que Ele liberta, que Ele cura, mas quando isso é para acontecer na vida do outro, nós não cremos. Quantas pessoas que pagam de santos, que pagam de conhecedores da palavra, já olharam para outros e disseram: olha, vigia com fulana, vigia com fulano. Quando alguém me diz assim: pastor, vigia com fulano, na minha cabeça logo vem assim: a primeira pessoa que eu tenho que vigiar é com você, que está falando de fulana. A primeira pessoa que eu tenho que vigiar é com aquela que está mandando eu vigiar com outra pessoa. Pastor, vigia com esse irmão, porque esse irmão é só misericórdia. Talvez eu precise vigiar mais com você do que com o irmão. Quando eu parar de querer agradar o outro e começar a agradar a Deus, eu vou entender a graça. Porque quando eu pergunto o que é graça, aqui todo mundo sabe de qual que é. Quando eu falo da misericórdia, todo mundo sabe o que é de cor. Todo mundo sabe o que é a graça de Deus de cor. Todo mundo sabe o que é misericórdia de cor. Mas na prática, o que nós vemos é algo completamente diferente. Olha, eu falei algo, eu gravei algo, eu coloquei nas nossas redes sociais sobre o perdão, para que a igreja entendesse, para que você entendesse que perdoar não significa legitimar o que foi feito contra você. Perdoar não significa dizer assim: eu concordo com o que você fez contra mim, é assim mesmo, faz parte da natureza humana. Não é legitimar o que foi feito. Quando eu perdoo, eu estou dizendo assim: olha, eu sei tudo que você falou de mim, eu sei tudo que você fez contra mim, mas eu não vou deixar isso atrapalhar no caminho que eu tenho para trilhar. Eu não vou deixar tudo que você fez atrapalhar na grande obra que Deus tem na minha vida. E eu dizia: você não precisa necessariamente, porque perdoou, caminhar com aquela pessoa. Você pode muito bem perdoar e cada um seguir o seu caminho. Você entendeu? Quando eu entendo isso, querido, eu vou entender que eu preciso liberar o perdão, por mais difícil que seja. Porque coisa difícil é perdoar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É fácil perdoar? Não. E parece que quando você vê a pessoa, você lembra de tudo o que aconteceu. Não é assim? Mas Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
que não perdoa vive doente, que não perdoa sofre, que não perdoa vive sangrando. E eu preciso, enquanto homem de Deus, você enquanto homem e mulher de Deus, você precisa, sabe, se submeter à vontade de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aleluia, diga glória a Deus. Olha o que o Senhor diz aqui, olha a revelação de Deus para nós. A quem quiser achar a vida, vai perdê-la. Nós estamos falando de renúncia. Nós estamos falando de abrir mão, de renunciar à nossa vontade, de renunciar à nossa carne, de não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, de não querer encontrar a vida, mas encontrar a vida perdendo-a para Jesus. E Ele deixa claro: qualquer um de vocês que encontrar a vida, que achar a vida, perdê-la-á. Quantas vezes alguém já olhou para você e falou: você é muito novo ainda, você é muito jovem ainda, você tem muita coisa, para dessa história de ir para a igreja. Aleluia. Eu sei que não é fácil, mas perdoar é necessário. Eu não sei porque Deus está falando isso agora, porque não estava nem no tema exatamente, mas há necessidade de perdoar. Olha para o seu irmão assim: está na hora de liberar perdão. Está na hora de liberar perdão. Outra coisa, talvez seja na hora de pedir perdão. Amém? Sabe qual é o nosso problema? Que a gente dá um tiro no escuro. E aí eu vou ficar calado, vou tocar num assunto não, deixa para lá. E você perdeu a oportunidade de pedir perdão. Hoje, nesse culto da família, o que eu quero ensinar a você é a necessidade de perdoar. Amém? Diga: eu preciso perdoar. Eu acho que é Shirley colocou aqui: perdoar é maravilhoso, sua paz não tem preço. É ou não é? Quando você libera o perdão, você sai tão leve. Não me importa se aquela pessoa não me perdoou, eu lhe pedi perdão. Você está entendendo, irmãos? Porque talvez você vai pedir perdão e a pessoa não vai nem querer te ouvir, mas você liberou o perdão. Você está entendendo? Diga amém. Perceba que o que Jesus nos ensina é que nós precisamos perder a nossa vida, deixar de arrogância, de dureza de coração. E a gente bate o pé: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me suporte. Não é assim. Você nasceu assim, amém. Você é assim, amém. Mas Jesus é aquele que muda a nossa história ainda. Ele é aquele que transforma a nossa vida ainda. Só não finja que nada aconteceu quando tiver acontecido muita coisa. Perceba que quando Jesus nos ensinou a negar a nós mesmos, a perder a nossa vida, porque perder a vida nada mais é do que negarmos a nós mesmos. Sim ou não? Quem é o mais novo que está aqui? Eu acho que é Isaac, mais novo. Isaac tem 10 anos. 10, 11. Tem alguém abaixo de 11 anos aqui? Tem um bebê ali, né?
Quem é o mais experiente aqui? Quem é o mais experiente? Quem? Irmã Rose? É Lucas apontando. Irmã Maria tem quantos anos, irmã Maria? 59? 69? Tem alguém com mais de 69? Amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Os 69 anos da irmã Maria não definem a maturidade dela. Os 11 anos de Isaac não definem a maturidade dele. O que eu quero dizer é que eu preciso conhecer o Senhor todo dia. Eu preciso, aprender com Deus todo dia, porque na verdade a maturidade não tem nada a ver com a idade que você tem, mas tem tudo a ver com as experiências que você já viveu. Nós temos hoje em dia adolescentes agindo como adultos e adultos como crianças. Adultos agindo de forma completamente infantil. Olha o que diz o versículo 24 do capítulo 16. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pode dizer amém? Amém. Olha o que é que tem que acontecer para que eu possa seguir ao Senhor. Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser me acompanhar, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu servo, é necessário que antes de qualquer coisa, você negue-se a você mesmo. Obedecendo a palavra, fazendo o que a palavra me manda fazer. E perdoar é uma dessas coisas que a palavra me manda fazer. Liberar perdão é uma das palavras, ou uma das coisas que eu preciso fazer. Negar a nós mesmos é pararmos de corrermos atrás de reconhecimento humanos. É pararmos de buscar reconhecimento de pessoas. Porque escute uma coisa, longe de mim me comparar com Jesus, muito pelo contrário, mas a Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Mas se Ele que foi perfeito, se Ele que enquanto esteve nessa terra não pecou, se Ele que foi misericordioso como foi perseguido, foi apedrejado, foi caluniado, sofreu em morte de cruz. Se Ele, enquanto perfeito, passou todas essas coisas, quanto mais nós, falhos, imperfeitos, pecadores. Isso é muito fácil enxergar. Olhemos um pouco para o nosso passado. Olhe um pouco para o seu passado, olhe um pouco para a sua história. Toda vez que eu olho para a minha história, que eu olho para o meu passado, eu entendo que a misericórdia de Deus me alcançou, porque o que o mundo na verdade queria, o que o diabo queria, era que você morresse, era que você parasse, mas o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar na tua família, na tua vida. Não é méritos, é misericórdia. Não é porque merecemos, é porque Ele nos amou primeiro. Mas uma coisa Ele não abre mão, que é negarmos a nós mesmos. Diga não para você. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e diga não para você. Diga não. Toda vez que a sua carne quiser dizer sim, você vai dizer não. E ela vai dizer sim muitas vezes, sim ou não?
Todo dia. Ou não é assim? Todo dia a carne vai dizer: eu estou viva, eu estou aqui, eu quero ser alimentada, eu preciso ser alimentada. O que alimenta a carne é o pecado. E todo dia a minha carne vai querer ser alimentada pelo pecado. Mas a Bíblia diz sim que a carne é fraca, mas sobretudo a Bíblia também diz que o Espírito é forte e está pronto toda hora que nós clamarmos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E não só negarmos a nós mesmos, mas o Senhor nos convida a carregarmos a nossa cruz. Você pode dizer amém? Amém. Culto da família. Aprenda uma coisa: teu marido não é uma cruz. Teus filhos não é uma cruz. Tem gente que olha para mim: pastor, me ajude em oração. Estou carregando uma cruz. Falei: qual? Meu marido. Não, seu marido não é uma cruz. Amém ou não? Não. Não é essa cruz que o Senhor me convidou para carregar, não. Amém? Tem pessoas que olham para os seus filhos e olham os filhos como fosse uma cruz na vida dele. E seus filhos não são uma cruz. A cruz que eu tenho que carregar é a minha vontade. Sou eu, é o meu querer, são os meus desejos, e eu não posso, simplesmente perdê-los. Não, eu tenho que carregá-lo comigo, e eu tenho que ir com ele até a cruz e me crucificar com ele. Você entendeu agora? Seu marido é uma bênção, a sua esposa é uma bênção, os seus filhos são uma bênção. O que está acontecendo na sua casa é apenas uma fase, vai passar. Vai passar. Isso é apenas uma prova. É diferente. Porque se eu entendo que aquilo que está acontecendo é uma cruz, Cláudio, então eu vou carregar aquilo a vida todinha na minha vida. Eu vou me conformar com algo ruim. Eu lembro-me que eu fui convidado para fazer uma oração. Uma senhora me convidou para orar pela filha dela. A filha dela é uma jovem de 21 anos. Completamente normal. Cheia de vida. Uma menina bonita, cheia de planos, cheia de sonhos. Inexplicavelmente, uma noite ela estava dentro do quarto, e ali dentro do quarto, sozinha, ninguém sabe explicar o que foi. Essa menina começou a sofrer de uma depressão. Quando eu fui lá, ela não andava mais, ela não tinha mais coordenação motora. Para ela comer, tinha que colocar na boca dela. E eu lembro quando eu entrei naquela casa e vi aquela jovem daquele jeito, eu entrei com uma fé tão grande, irmãos. E eu disse: se ela me chamou é porque ela crê no milagre, então eu vou orar. E eu chamei a família e disse: olha, minha irmã, a senhora crê que Deus vai mudar essa história? Ela disse: pastor, se ela está desse jeito, é porque Deus quis. Eu disse: não, minha irmã, Deus não quer isso para ninguém. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E eu lembro que por mais que eu tenha orado freneticamente, aquela mulher não esboçava fé, aquela mãe não esboçava confiança, porque na cabeça dela era uma cruz que ela teria que carregar agora. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: Deus ainda faz milagres.
Não, você não entendeu. Eu disse, Deus ainda faz milagre. Ele ainda é o dono da medicina. Ele ainda é o dono da medicina. Sabe aquele remédio controlado? Deus pode te libertar hoje. Você crê, irmãos? Agora perceba que eu não estou mandando ninguém parar de tomar nada aqui, amém? Mas eu estou dizendo a você que você vai viver aquilo que você crê. Eu lembro que alguns anos atrás uma irmã me chamou para fazer uma oração lá na cidade do Cabo, em Recife. E eu perguntei se eu podia orar daqui. Ela disse, pastor, eu sinto de Deus que o senhor vá lá. Você imagina, eu saí de Garanhuns para ir em Recife orar para uma pessoa. E eu lembro que eu estava bem apertado financeiramente. Ela disse assim, pastor, eu boto a gasolina no seu carro, o senhor vai? Eu disse, pronto, eu não tenho mais saída, eu tenho que ir, eu vou. Pra você ter ideia, eu só fui, orei e voltei. Só isso. E eu fui lá, um senhor, um jovem senhor, acamado. Ele estava desviado. Ninguém havia visitado esse homem. Ele tinha se desviado da igreja dele. E eu lembro que eu fui lá. E nós oramos fervorosamente por esse homem. E eu lembro que no final da oração, esse homem disse a mim que queria voltar para Jesus. E ali nós fizemos a oração, ele fez a confissão dele, voltando para Jesus. Resumindo, eu vim embora. Orei por ele, ele voltou para Jesus e eu vim embora. 15 dias depois, essa irmã ligou para mim e disse, pastor, está lembrado daquele homem que nós fomos em Recife orar? Chega, eu me alegrei. Eu disse, lembro. E aí, levantou da cama? Ela disse, morreu. Quando ela disse morreu, irmãos, na hora, no meu coração, eu fiquei pensando, poxa, eu saí de Garanhuns para Recife para orar, e esse homem morreu. Quando Deus me fez entender, meu filho, eu te levei em Recife, não para orar, para curar ele, mas eu te levei em Recife, para a alma dele não se perder, e ele ser salvo. Então eu tenho que entender, querido, que a sua família, que seus filhos, que tudo que está na sua mão é bênção de Deus. Seu esposo é uma bênção, diga amém. Mas pastor, ele chega bebe em casa, é uma bênção, beba, mas é uma bênção. Deus vai mudar a história dele. Quem crê, irmão? Não é se conformar, não é assim mesmo, não é assim não. A sua casa ainda vai servir ao Senhor, você ainda vai entrar com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu marido, não sei, você vai servir a Deus com ele. Agora, para isso acontecer, dê testemunho em casa, seja crente em casa, amém? Seja crente em casa. Porque você quer que o marido venha para a igreja, mas as panelas voam dentro de casa, como é que ele vai vir? Com você jogando panela nele, com você amaldiçoando ele, chamando ele de traste, chamando ele de Satanás. Quando ele pergunta pela janta, você está repreendendo Satanás. Você faz seu papel em casa, amém? Faz seu papel em casa. Você, irmã, precisa fazer seu papel em casa. Você sabe qual é o seu papel. E não é uma questão aqui de machismo ou feminismo, nada disso. Nós sabemos o nosso papel segundo a palavra de Deus. Como um homem também sabe qual é o seu papel na sua casa. Então ambos vão fazer o seu papel. Perceba que Jesus me manda negar a mim mesmo e carregar uma. Diga comigo, marido não é a cruz.
Diga, esposa não é cruz. Quer ser, mas não é. Filho não é cruz. Parece, mas não é. Você está entendendo agora? E só depois disso, escute, só depois de negar a mim mesmo, de tomar a minha cruz, aí sim eu vou seguir ao Senhor. Não adianta tentarmos segui-lo sem que antes neguemos a nós mesmos. Não adianta tentar segui-lo sem que antes viemos a negar a nossa própria vontade, negar o nosso querer. Para servir a Deus eu não posso estar embaraçado com essa terra. Para servir a Deus eu não posso estar embaraçado com esse mundo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, olha o que Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E vou ler de novo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo está dizendo, olha, nós teremos muitas aflições, mas sofremos, pois, as nossas aflições como um bom soldado de Cristo. Eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, mas eu vou passar com dignidade. Você já imaginou se todo mundo que te apertasse financeiramente fosse roubar? Então eu tenho que passar as minhas aflições como um bom soldado de Cristo. Perceba o que ele vai dizer no versículo 4: ninguém que milita se embarace com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você lembra no começo, quando eu falei quem queremos agradar? A quem queremos agradar e de quem esperamos o reconhecimento? Paulo vai dizer que quem se alistou, quem milita, quem está nessa guerra, não pode se embaraçar com as coisas dessa terra. Você entendeu agora? Não dá para se embaraçar com as coisas desse mundo. Não dá para servir a dois. Dá para servir a dois senhores? Não. Ou você há de agradar um e aborrecer outro, mas os dois você nunca vai conseguir agradar. Então perceba que Paulo nos orienta a não nos embaraçar com negócios dessa terra, a fim de agradar quem nos alistou. Paulo está falando de quem aqui, irmãos? De Cristo. Ele está dizendo, olha, vocês não podem se embaraçar, porque vocês precisam agradar a Cristo. E para agradar a Cristo, eu não posso estar embaraçado com negócios dessa terra. Então perceba que o convite para negarmos a nós mesmos, o convite para carregar a cruz, o convite aqui de Paulo para não nos embaraçar, o propósito final é agradar a Cristo. A tua família precisa agradar ao Senhor. O seu casamento é para agradar a Deus. Os seus filhos são para a glória de Deus. Você crê nisso? Até as suas amizades precisam ser para a glória de Deus. E se suas amizades ou qualquer outra coisa não esteja glorificando o nome de Deus, então não é de Deus para você. Você conhece pessoas que começaram a se relacionar, seja por amizade ou enfim, com outras pessoas e mudaram? Não tem disso? Só começa a se relacionar com alguém
logo essa pessoa muda. Aí Paulo vai dizer que eu não posso me embaraçar com nada dessa terra, eu não posso deixar de agradar quem me alistou. Ou seja, o nosso ministério, a nossa vida tem que ser para agradar a Deus. Sabe quando eu comecei a viver os melhores dias na minha vida? Quando eu disse para mim mesmo: eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso também ser reconhecido por ninguém. Amém? Nós não corremos atrás de reconhecimento, nós não corremos atrás de aplausos, nós não corremos atrás de abraços, porque na verdade, se você olhar para os grandes homens de Deus, eles tinham poucos do seu lado, sim ou não? Eles tinham poucas pessoas do seu lado. Geralmente, aquele que vive para o Evangelho nunca terá muitos amigos. Eu não estou dizendo que você não terá amigos, mas você terá poucos amigos, porque poucas pessoas podem saber o que Deus tem com você. Poucas pessoas podem saber do plano de Deus para a sua vida. Se você compartilhar com quem você não deve, você vai fazer igual José. E às vezes, irmãos, nós compartilhamos, Bruno, simplesmente pela alegria de dividir algo.